Olá pessoal, meu nome é Matheus e esse vídeo é para você que quer estudar mais a Palavra de Deus e também se capacitar mais para ensiná-la a outras pessoas. Nesse vídeo nós estaremos estudando o Evangelho de Marcos no capítulo 2, do verso 18 ao 22, utilizando o método do estudo bíblico indutivo. Se você ainda não conhece esse método, você pode acessar algum dos outros vídeos deste canal. Você verá uma explicação sobre como é que a gente usa esse método. E eu quero também deixar uma palavra aqui de agradecimento a todos aqueles que têm assistido, que têm se inscrito no canal, que têm comentado também nos nossos vídeos. Isso tem sido muito importante. Eu tenho tentado responder a todos os comentários e me alegro que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Então, que Deus abençoe sua vida e vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos. O texto de hoje, Marcos capítulo 2, do verso 18 ao 22, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Como eu sempre tenho dito, o ideal é que façamos a leitura pelo menos umas 3 vezes dessa exata passagem, talvez em outras versões, para que palavras difíceis, como, por exemplo, odres, fique claro em outras versões. E também eu quero acrescentar aqui, se você busca um preparo completo para o estudo da palavra, leia sempre o capítulo anterior e, de preferência, o capítulo posterior. Ou seja, leia o capítulo 1 de Marcos e o capítulo 3, já que nós estamos no capítulo 2. Isso vai te dar uma visão panorâmica dessa passagem específica. Você vai conseguir lembrar e contextualizar melhor essa passagem. Claro que, se você puder ler o livro inteiro antes do estudo, melhor ainda. Mas, caso não tenha tempo, o capítulo anterior e o capítulo posterior já vai te ajudar muito em interpretar esse texto. Dito isso, nosso estudo ele tem 3 partes, que é a primeira, observação, a segunda, interpretação e a terceira, aplicação. A primeira parte, observação, nós faremos algumas perguntas já pré-definidas, para que a gente observe o texto. E na parte de observação, nós faremos uma primeira pergunta, que é: quem está aqui? Quem são as pessoas do relato? E se você ler, a partir do verso 18 nós já temos essa resposta. Nós veremos aqui que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus estão aqui. Verso 19 vai nos dizer que Jesus, nosso Senhor, está aqui. Pelo contexto maior, ou seja, se você ler pelo menos a partir do verso 1 do capítulo 2, nós vamos ver que também os discípulos do Senhor Jesus estão aqui. Então, Jesus não estava sozinho, ele estava com seus discípulos. Então, nós temos esses personagens nesse relato histórico. Discípulos de João Batista, discípulos dos fariseus, Jesus e os discípulos de Jesus. Onde se passa o relato? Aqui nós não temos tão claro, porém, pelo contexto maior, que são os versículos anteriores, nós podemos definir que, muito provável, esse relato se passou na casa de Levi, ou Mateus, como a gente estudou no estudo anterior. Então, local, na casa de Levi, ou Mateus. E quando se passa esse relato? A questão do tempo, da hora, do dia, nós não temos. Porém, na questão de onde está localizado na nossa Bíblia, nós veremos que foi após o banquete dado por Levi. Por quê? Porque se você observar essas Bíblias que têm referências cruzadas, como é o caso da minha, e a maioria das Bíblias tem, você vai ver que os outros evangelistas, Mateus e Lucas, registraram na mesma sequência essa passagem. Então, é bem provável que realmente aconteceu logo após o banquete que Levi deu
após o chamado do Senhor Jesus na sua vida. E aqui, mais uma pergunta na parte de observação em resumo, o que está acontecendo? Vamos colocar em uma sentença um resumo para essa passagem. Normalmente, os títulos em negrito dos nossos editores das Bíblias já nos ajudam muito nessa. E a minha resposta seria uma discussão sobre o jejum. Isso é o resumo. Claro que vamos interpretar mais isso daqui, vamos aprofundar. E agora eu deixo para você essa, que reconte esse relato com as suas palavras. Se você está estudando com mais pessoas, peça para que alguém reconte o relato usando apenas as próprias palavras da pessoa, sem recorrer ao texto lido aqui, para a gente ver o quanto desse texto já ficou guardado na nossa memória. Feito isso, vamos para o nosso segundo passo do estudo bíblico indutivo, que é a interpretação. Na interpretação, nós também temos algumas perguntas pré-definidas, que vamos usá-las sempre nessa parte. A primeira delas é: o que o escritor quis informar neste livro? Qual era a ideia central do escritor quando ele escreveu todo o livro? E você pode perguntar, como é que eu vou ter essa resposta? Normalmente, no início de cada livro, os seus escritores vão dizer de alguma maneira qual era o propósito dele. Se você volta lá para Marcos capítulo 1, verso 1, vai dizer o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Marcos, ao escrever seu Evangelho, ele tem em mente que ele quer falar sobre a boa notícia, que é a palavra Evangelho na língua grega, a boa notícia de Jesus Cristo, ou seja, o Messias, ser o Filho de Deus. Esse é o grande propósito de Marcos, mostrar que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Então, essa é a ideia central. Agora, diante disso, como que esse trecho estudado, Marcos 2, do 18 ao 22, ele se encaixa nessa ideia central de Marcos? E aqui, após o meu estudo, eu diria que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não veio remendar a religião, que já estava enferma por conta de tantas adições que os fariseus, que os líderes judaicos da época tinham feito. Cristo vem, então, mostrar o verdadeiro caminho ao Pai, que é Ele mesmo. E agora chegamos na nossa terceira pergunta da interpretação, que é: o que significou para os primeiros leitores? E nesse momento nós precisamos recorrer a alguns auxílios que são fora da Bíblia. Que auxílios são esses? Os comentários bíblicos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns comentários que eu indico, que eu já utilizei, que são muito bons. Tem uma opção em inglês, se você tem facilidade com a língua inglesa, que é gratuito e é muito bom também. Então eu vou deixar aqui na descrição, porque nessa pergunta, para a gente saber o que significou para os primeiros leitores, nós vamos ter que pedir ajuda daqueles que estudaram muito mais do que nós, daqueles que têm acesso a outros materiais que nós não temos normalmente, que é o contexto histórico da época, como era a vida daquela época. E para responder essa pergunta, após estudar junto aos comentaristas, eu digo o seguinte, que o que significou? Primeiro, esse foi o primeiro relato histórico sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Ou seja, os comentaristas concordam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, temos esse fato histórico. Segundo, foi escrito em uma época, foi publicado em uma época em que os cristãos estavam sofrendo perseguições. Logo, isso serviu como encorajamento para eles. Ao ler sobre a vida e obra do Senhor Jesus, aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos teriam seus corações animados, revigorados pela fé no Senhor Jesus. E um terceiro, pensando no texto de hoje lido, seria o entendimento para aquela primeira comunidade cristã de que o que o Senhor Jesus veio fazer foi algo superior e totalmente novo. Até então, o que aqueles fariseus, aqueles líderes judaicos da época, já estavam praticando. Por quê? Porque eles misturaram tanto a religião que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento que ela já estava irreconhecível. Eram leis, eram mandamentos de homens, coisas que Deus não havia mandado. Então, ao ler sobre essa passagem, os cristãos daquele primeiro momento, eles poderiam ver
opa, o Senhor Jesus, ele veio fazer algo novo, algo superior. A fé no Senhor Jesus é o verdadeiro caminho ao Pai. Dito isso, eu quero acrescentar mais uma pergunta que pode nos ajudar no estudo dos evangelhos, que é a seguinte: existe algum conflito nessa passagem? Por quê? Porque normalmente, quando nós lemos os evangelhos, sempre tem algum conflito. Seja conflito de ideias, seja conflito de doutrinas, ou até mesmo físico. Então é interessante a gente pensar qual é o conflito que está acontecendo aqui. E a resposta a essa pergunta é a queixa de que os seguidores de Cristo não jejuavam. Esse é o grande conflito que está acontecendo nessa passagem. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus questionam por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Feito essas perguntas, agora nós vamos para aquela parte em que você vai perguntar de acordo com o desenvolvimento do texto. E aqui vai exigir mais de nós na parte da interpretação, porque nós vamos ler o texto e fazer perguntas para que o texto responda. Dito isso, no verso 19, eu faço a seguinte pergunta: o que o Senhor quis dizer com a ilustração do casamento? Deixa eu ler o verso 19 para a gente lembrar. Jesus responde: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O que o Senhor quis dizer com essa ilustração? Jesus quis mostrar para nós que não era adequado que durante uma festa tão feliz como é um casamento, os convidados estejam jejuando. Você pode imaginar essa cena? O noivo dá aquela linda festa, com o melhor banquete, com as melhores bebidas, e então os convidados estão lá sem comer. Ele pergunta: por que vocês não estão comendo? Ele diz: porque a gente está jejuando. Não faz sentido. É uma festa de alegria e os convidados estariam jejuando, não faria o menor sentido. E se nós lembrarmos do contexto um pouquinho maior, que é a passagem anterior, nós veremos que estava justamente tendo um banquete. Então, se entendemos que a passagem está praticamente acontecendo ali, ou naquele momento que Jesus está na casa de Levi, ou logo depois, as pessoas estavam com a ideia do banquete em mente. Então, Jesus está usando uma ilustração muito próxima para eles, dizendo: como pode, durante uma festa tão animada, as pessoas estarem jejuando? Jesus também está mostrando para nós que a sua presença física entre os seus discípulos estava apontando para a alegria do noivo numa festa de casamento. O próprio João Batista usou essa ilustração lá em João, capítulo 3, o verso 29. Você pode dar uma lida lá. Você vai ver então que para os discípulos de João, essa era uma ilustração conhecida. Mas o Senhor, ele prossegue e ele explica ainda uma segunda parte. No verso 20, diz assim: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. E eu faço a seguinte pergunta: o que o Senhor quis dizer com a retirada do noivo? Jesus está mostrando aqui, está nos falando que, apesar da alegria vivida naquele momento, eles estavam naquele exato momento em uma grande alegria com o Senhor deles haveria um momento, no futuro próximo, em que o noivo seria tirado. O Senhor está mostrando para eles que haveria um momento breve em que ele seria tirado do meio dos seus discípulos. E a palavra grega para retirado é retirado à força, retirado violentamente. Não era algo que ele sairia de livre, espontânea vontade, de algo com tranquilidade. Ele seria retirado. E a gente já pode começar a pensar sobre a crucificação. O Senhor já começava a mostrar que haveria um momento em que ele sofreria e que ele estaria ausente dos seus discípulos. Então ele mostra para nós que esse seria o momento correto de jejuar, apontando então para a tristeza daquele momento, o momento em que Cristo já não estaria com seus discípulos. Cristo então estava mostrando aqui, respondendo àquela pergunta que os discípulos de João e dos fariseus haviam feito, de que os discípulos dele, em breve, estariam em luto e por isso estaria então no tempo correto de jejuar. Verso 21 e 22 diz para nós, Jesus conta para nós duas parábolas, duas mini parábolas. A primeira é sobre a impossibilidade de costurar um remendo
de um pano novo numa veste velha. Por quê? Porque esse pano novo, um pano bem provável, dizem os comentaristas, que era um pano que não havia sido lavado, um pano que talvez fosse mais rígido. Quando esse pano fosse costurado junto com uma roupa já amaciada pelo tempo, até mesmo gasta, esse pano iria puxar a roupa a ponto de rasgar e se tornar maior ainda o remendo que estava tentando fazer. E Jesus conta a segunda parábola, que é essa segunda ilustração, que eu chamo também de parábola, de que você não pode colocar vinho novo em odres velhos. E odres aqui era uma espécie de vasilhame feito de couro de cabras daquela época, em que eles usavam para colocar vinho. E quando o odre velho era colocado vinho novo dentro, o vinho no processo de fermentação ia estufando, a ponto de rasgar aquele odre que já estava velho. Então o Senhor fala, vinho novo deve ser colocado em odres novos, ou seja, no couro novo, no couro que ainda não foi testado, não foi tensionado. Então, essa é a ilustração. Mas a pergunta, então, tendo esse contexto em mente, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que o Senhor quis ensinar com essas duas ilustrações? Queridos, a primeira lição que o Senhor quis ensinar para nós aqui é que havia algo novo e algo velho. Essas são as duas verdades aqui. Ele usa isso nas duas ilustrações. A pergunta então é, o que era o velho? O velho eram as práticas religiosas dos seguidores de João e dos fariseus. Muito mais dos fariseus. E aqui nós estamos focando no jejum. Mas se a gente for lembrar, os fariseus eles eram conhecidos por fazerem da sua religião algo maior até mesmo do que o relacionamento com Deus. Muitas vezes eles colocavam as suas regras acima dos mandamentos de Deus. Essa foi uma das maiores críticas do Senhor Jesus contra os fariseus da época. Então, essa era a coisa velha da ilustração que Jesus está nos mostrando. E que eles faziam aquilo muito mais pela religiosidade fria, por uma obrigação formal, do que pelo senso de necessidade de Deus, do que por uma adoração legítima ao Senhor. Mas um segundo ensino que o Senhor está nos mostrando aqui é que o estrago seria muito maior se ele apenas adicionasse a sua doutrina perfeita às práticas religiosas judaicas da época. Ou seja, o rasgo seria muito maior. Os crentes no Senhor sofreriam e a boa doutrina seria desperdiçada, segundo essa ilustração. Como assim? Imagine só que Jesus ele não repreende os líderes judaicos da época, que estavam ali vivendo em legalismo, colocando os seus preceitos humanos acima da lei de Deus. Então o Senhor chega e apenas coloca mais doutrinas verdadeiras, doutrinas boas, mas ele somente adiciona. E ele não repreende os fariseus, ele não questiona que os fariseus estão se esquecendo do caminho de Deus. Isso seria uma muito maior tragédia. Isso seria muito pior. Então o Senhor ele mostra, não, eu primeiro preciso limpar para que eu coloque o vinho novo. Eu não vou colocar a minha boa doutrina nesse sistema que já está fadado ao fracasso. Eu vim fazer algo novo aqui. Então ele termina dizendo, mas põe-se vinho novo em odres novos. Por meio do vinho novo, que é o Evangelho do Senhor Jesus, a boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o jejum e as demais práticas religiosas, elas então seriam feitas com a motivação correta. Seja o jejum por causa de lamento, seja a contribuição financeira por causa da gratidão e confiança a Deus, ou seja, a adoração pelo amor real e voluntário a Deus. Aqui o foco é o jejum, mas poderíamos pensar em outras práticas religiosas que eram feitas e que às vezes nós fazemos apenas por formalidade, sem termos o coração naquilo. Queridos, o jejum, em toda a Bíblia, ele é voltado para o momento de sofrimento, o momento de tristeza, o momento de dor. Basta você olhar o Antigo Testamento e ver que no momento em que o povo de Deus jejuou, eles estavam em sofrimento, eles estavam em algum tipo de aflição terrível, e que o jejum era uma forma deles mostrarem a contrição e a dependência de Deus.
Em momento algum nós vemos barganha, em momento algum nós vemos como uma moeda de troca para que Deus nos abençoe. O jejum, ele é feito no momento do lamento. E é isso que o Senhor Jesus estava querendo mostrar, que os fariseus e também, talvez, os discípulos de João praticavam o jejum muito mais pela formalidade do que pelo real entendimento do coração, pela motivação correta. Cristo, mais uma vez, então, ele aponta para um dos grandes problemas da humanidade, que é adicionar penduricalhos à religião verdadeira, que aponta para o verdadeiro relacionamento. Às vezes pessoas falam, olha, eu não gosto de religião. Mas a palavra religião, ela não é má. Ela tem a ver com relacionamento com Deus. O problema é quando nós, seres humanos, adicionamos nossos conceitos e nossas vontades e nossas ideias na religião pura e verdadeira que Deus nos deu, que é o relacionamento verdadeiro com o Senhor, por meio de Jesus Cristo. Essa, então, é a parte da interpretação. E agora nós chegamos no fim, que é a aplicação do texto. Sendo, então, essa a palavra de Deus, o que nós devemos fazer? E há algumas perguntas que nós fazemos para nortear a nossa aplicação. E como eu sempre tenho dito, eu não vou respondê-las todas, mas você fique à vontade. E eu te peço, compartilhe aqui nos comentários alguma aplicação que talvez eu não tenha falado, mas que vai edificar a todos nós. Para fazer, então, a terceira parte, que é a aplicação, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Existe algum, agora vem as opções, exemplo que eu devo seguir nessa passagem? Existe algum pecado que eu devo renunciar? E aqui eu quero contribuir. O pecado que eu acredito que nós devemos renunciar é quando nós fazemos certas práticas religiosas com a motivação errada e legalista. Por exemplo, quando nós vamos para a igreja apenas como um rito religioso, quando nós contribuímos financeiramente apenas esperando algo em troca, ou quando nós temos até mesmo orgulho de estar lendo a Bíblia, mas sem pôr em prática o que nós lemos. Existe alguma promessa que eu devo crer? Existe algum mandamento que eu devo obedecer? E aqui eu respondo. O mandamento que nós devemos obedecer é que nossas práticas religiosas elas precisam ser vividas de forma integral, não só na aparência externa, mas principalmente no aspecto interno, nossa motivação, pois Deus ele conhece tanto um como o outro. Existe algum motivo de louvor a Deus? Como tem? A religião verdadeira dada por Deus não é uma prisão ou uma lista de faça ou não faça. É servirmos e obedecermos a Deus por puro amor, por quem Ele é e o que fez por nós. Isso é um motivo grande de louvor a Deus. E aqui eu deixo para você essa última pergunta. Que atitude prática eu devo tomar para mudar diante dessa aplicação? Como e quando eu devo começar? Queridos, muito obrigado pela sua companhia em mais esse tempo de estudo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.